dia. Muito bem-vindos. Vamos procurar ser pontuais. Enfim, uma das coisas que a tecnologia exige é a pontualidade e a indústria também, o cumprimento dos horários. Hoje temos esta conferência interessante que temos feito, que começámos a fazer com o apoio do Novo Banco e que tem a particularidade de estar dentro das universidades. Isto é, há o interesse, quer do patrocinador do Novo Banco, quer do jornal, em fazer não apenas conferências, mas em realizá-las em espaços abertos onde possam estar, quem passar pode entrar, pode ouvir e pode, no final, se tiver vontade, perguntar. Enfim, o programa de hoje é interessante, é curto, é rápido, é de 1h30, intensa, que tem como objetivo falar de inovação e transição na indústria, e para isso temos um grupo de convidados interessantes. Do Novo Banco temos o Luís Ribeiro, administrador. Depois teremos uma apresentação feita pelo Pedro Amaral, que é vice-presidente para o Interface Empresarial, Inovação e Empreendedorismo, quase que me cansa, do Instituto Superior Técnico. Depois temos um debate com o Ricardo Dias, CEO da Carmo S.A. Carmo Wood, o Agostinho Carvalho, CEO e fundador da WeAd, são sempre nomes complicados. E temos a entrevista depois com o Luís Mira Amaral, que é uma das figuras centrais, pai da Auto Europa, enfim, não é abuso dizer isto, e uma das pessoas que mais nos tem ajudado o país a pensar esta área. Não tenho muito mais a dizer. É evidente que a indústria é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do país. Temos tido nos últimos anos um avanço grande do turismo, com um peso que continua a aumentar, praticamente quase acima dos 15% do PIB. Mas a indústria cria emprego e é fundamental. Mas a indústria tem que dar um salto, tem dado um salto qualitativo, e esse salto qualitativo depende muito da parte técnica, isto é, depende muito da capacidade de não repetir apenas formas de trabalho e de funcionamento ultrapassadas e adaptar-se às novas realidades. Eu tirei uma série de notas aqui a propósito deste tema, que não é um tema fácil. O cenário atual destaca a indústria 4.0, onde a inteligência artificial e a internet das coisas, a computação em nuvem e a automação são padrões em muitas empresas, nomeadamente nas maiores e nas médias. As pequenas estão atrás, isto na área artificial, na inteligência artificial. Mais de 70% das empresas já o adoptam. A IoT, conectividade, adopta processos industriais conectados em redes inteligentes, o que permite monitorizar, ajustar e otimizar operações remotamente. A computação em nuvem e edge computing garantem escalabilidade e segurança. A sustentabilidade também é uma área importante em que permite gerir melhor todo o sistema, por exemplo, na agricultura, permite gerir melhor o consumo da água. Há novos modelos de negócios, isto é, há uma grande transformação em curso nesta altura no mundo e em Portugal também. Nós estamos, curiosamente, eu digo curiosamente porque temos sempre uma perspectiva por vezes negativa ou pessimista em relação ao nosso país, estamos até bem. E aqui o técnico é um centro de saber e de conhecimento que tem impulsionado o nascimento de muitas pequenas empresas. E, portanto, é sobre isto que vamos falar. Eu convidava já para o palco o Luís Ribeiro e assim damos o pontapé de saída. Isto para quem esteve a correr de manhã, eu falei com o Luís. Pode ficar desse lado aqui, eu passo o microfone. Obrigado. Muito bem, o nosso primeiro ponto é o financiamento. Os bancos, em regra, nesta área da inovação, não são propriamente os mais lestos na medida em que têm uma perspectiva um pouco mais conservadora. Eu gostava de começar por aí, isto é, aqui no técnico há muitas ideias, há muita gente nova que quer dinamizar e lançar os seus negócios, mas depois não encontra provavelmente o financiamento certo. Isto é uma perspectiva correta que eu lhes estou a dar ou não? Bom dia a todos. Naturalmente, em nome do Novo Banco, é um prazer estar aqui hoje, reunido em parceria com o Jornal Económico e a debruçar-nos sobre este tema da indústria. E acho que é uma boa maneira de começarmos, porque eu começo logo por discordar. Portanto, e acho que é sempre positivo. Eu acho que nós temos que ver o ecossistema de uma forma global. Naturalmente, que os bancos têm um papel importante na transmissão à sociedade daquilo que são os objetivos de sustentabilidade, de crescimento e através do financiamento, mas também tem um papel fundamentalmente de proteger os depósitos dos seus clientes. Claro. Portanto, e na fase inicial, os bancos, quer na fase de seed, quer na fase de growing development dos projetos iniciais, não é o financiamento bancário, não é o instrumento adequado para uma startup, tipicamente. Naturalmente, o país, Portugal,
não é uma referência europeia em termos de mercados de capitais e de outros instrumentos de financiamento. Exato, não temos, aliás, temos uma falta do capital semente. Muito significativo. Sim. Agora, hoje os bancos, quando olham para um projeto de investimento, olham numa perspectiva global. E, naturalmente, essa perspectiva global tem que incluir inovação, tem que incluir sustentabilidade, tem que incluir rentabilidade, porque acho que é uma coisa que hoje estamos aqui também a falar muito de sustentabilidade, que é importante termos presente. Um projeto de sustentabilidade tem que ser sustentável. Financeiramente sustentável. Senão não há um projeto de sustentabilidade, Sim. se não for sustentável. E é esse o papel que os bancos também têm, de dinamizar estes ecossistemas, que são fundamentais, criar condições para que eles cresçam, mas naturalmente na cadeia adequada. É muito difícil um banco ter um modelo de risco, seja o novo banco, seja qualquer banco, quase diria, a nível europeu, para fazer financiamento a uma startup. Claro, porque o risco é muito maior e, portanto, a natureza dessas Agora, empresas... Vou dar outro exemplo. Sim. A Cecil, com a Ultimate Cell, que é uma empresa que saiu até, se eu não estou enganado, 10 alunos daqui do técnico, criou a UTIS, que é um exemplo de uma parceria com uma startup que hoje até já está a exportar tecnologia numa cadeia de valor completamente diferente. Portanto, e o banco participa nesse modelo. Talvez não sejamos, no momento inicial, junto da Ultimate Cell, o instrumento adequado, o crédito bancário para fazer esse apoio, mas naturalmente nesse ecossistema temos um papel bastante importante. Portanto, não estão na fase inicial, porque por as razões evidentes que conhecemos, os bancos têm obrigações estritas precisamente para garantir os depósitos das empresas, mas depois apanham algumas dessas empresas mais à frente. Do ponto de vista, o Novo Banco é conhecido por ter uma rede de empresas muito forte. É o banco com mais rede de empresas, nomeadamente nas PME. E significa que parte destas empresas novas que estão a nascer em Portugal, ligadas à tecnologia e algumas ligadas à indústria, acabam por ser vossos clientes. No vosso portfólio reflete-se já o peso maior deste tipo de empresas, isto é, conhecendo o banco como conhece, nota uma evolução no perfil de cliente? Acho que há aqui duas coisas que são importantes. Não é só as novas empresas que estão a chegar ao mercado, mas também as empresas que hoje estão no mercado. E nós somos, de facto, um país de PMEs. As PMEs representam em Portugal mais de 64% do valor acrescentado bruto da economia, representam mais de metade das exportações. Portanto, e 99% do número de empresas propriamente ditas. Se fomos à definição estrita de PMEs, são 99,9% das empresas em Portugal. Portanto, ainda é mais. Mas há um grande número depois de microempresas, quase nem, eu diria que não estão aqui nesta classificação de PMEs. Mas há uma alteração muito grande, e acho que isso é importante, do perfil das nossas PMEs atuais. E acho que essa é a primeira marca que nós temos que ver. Há um esforço muito grande de investimento nos diferentes setores. Em Portugal, nós estamos aqui a falar de indústria, somos para a Zona Norte, temos um conjunto de referências de investimentos precisamente na transformação na indústria. Eu vou-lhe dar um exemplo, um cliente muito antigo do banco, enfim, não posso dizer quais são os nossos clientes, que o RGPD não me permite, mas eu diria que a Rupel é uma referência, talvez seja cliente do Novo Banco, é uma referência muito antiga, uma fábrica muito antiga têxtil, e hoje mais de 70% da energia que é consumida na Rupel é através ou de gás natural, ou de painéis solares, ou de biomassa. Isso, aquilo que se tem notado, aliás, é que muitas dessas indústrias tradicionais, enfim, eu há pouco referi na abertura à agricultura, mas indústrias como o têxtil têm esse investimento forte em tecnologia que lhes permite gerir muito melhor, não só a maquinaria, antecipar problemas, o desgaste das máquinas, etc. Há essa componente muito relevante. Eu acho que isso hoje é fundamental para as empresas, e quando nós olhamos para este modelo de financiamento e modelo de sustentabilidade da própria indústria portuguesa, eu diria que há aqui 2 ou 3 componentes. A indústria, uma fábrica ou qualquer setor está inserido naquilo que é hoje a sociedade. E a sociedade tem desafios muito claros, que não são assim tão diferentes às vezes de setor para setor. Temos um desafio de transformação tecnológica, e já falámos, e começou pela introdução precisamente para falar dessa transformação. É mais do que um desafio, hoje em dia é uma obrigação que está a ser concretizada. Não é? A tecnologia é uma obrigação pela sobrevivência da própria empresa. Claro, é esse não sentido. É uma obrigação regulamentar, mas é um grande desafio. É um desafio existencial, digamos assim. Não há dúvida nenhuma. Depois há um desafio no comportamento dos consumidores. Portanto, o comportamento dos consumidores, aquilo que os consumidores procuram nos produtos é hoje muito diferente daquilo que são os hábitos de todos os consumidores, é muito diferente daquilo que era antigamente. E depois há um desafio... Diferente em que sentido? Vou dar um exemplo. Outro dia estava a falar com um cliente nosso que dizia, aqui há 20 anos atrás eram os bancos que procuravam conhecer o perfil dos consumidores. Agora são os consumidores que conhecem o perfil de quem os fornece. Portanto, e hoje aquilo que nós temos que fazer enquanto marca, enquanto proposta de valor, é completamente diferente daquilo que era
há um Isto tempo é, atrás. hoje as pessoas, o cidadão, tem tem um acesso à informação que lhe permite vetar ou escolher, afastar ou escolher as empresas ou os produtos que consome. E, nesse sentido, a tecnologia é um facilitador desse processo. É isso. Isto não só, mas também. Portanto, hoje em dia, quando eu consumo, hoje em dia o consumidor atual, dependendo do setor naturalmente, Sim. procura muito uma experiência. O que é que eu estou a experienciar? O que é que eu estou a retirar deste consumo que eu estou a fazer? Qual é a vantagem para mim? Hoje a geração jovem, já não é tanto a minha, infelizmente, a posse já não é tão importante, é mais a utilização e o usufruto. E isso faz com que as próprias marcas tenham que reinventar. Isso faz com que a forma de colocar os nossos serviços junto dos nossos clientes tenha que ser diferente. Isto é verdade para um banco, como é verdade para qualquer setor de atividade. E esta alteração do perfil de consumo dos consumidores tem que ser incluído. Agora, falando aqui na questão da sustentabilidade, e acho que esse é outro desafio, não vale a pena... Já lá vou não, mas ainda neste âmbito. Não vale a pena nós procurarmos fazer projetos sustentáveis só por ser sustentáveis. Ou seja, eu tenho que levar aquilo que verdadeiramente o meu cliente está a procurar. E é isso que faz com que depois exista sustentabilidade. Diz isso porque verifica que há clientes a quem isso acontece? Claro. Isto é, que seguem uma moda e não tanto uma resposta a uma necessidade que têm ou a uma necessidade que têm ou que deveriam ter, não é? Posso lhe dar, sim, N exemplos ao longo da nossa história de empresas, e para não virmos aqui para as portuguesas que eu prefiro dar os bons exemplos em Portugal, mas todos nós tivemos o Nokia. Portanto, só para dar um exemplo de uma empresa que achou que a única coisa que servia um telemóvel era para telefonar. Hoje, às vezes, nós até usamos o telemóvel. Esse está aí, não é para telefonar. Este aqui é um computador, eu escrevo e faço tudo aqui. Nós daqui a pouco vamos falar com o engenheiro Amir Amaral e uma das perguntas que lhe vou fazer, assim dou-lhe tempo para ele pensar um pouco no tema, tem a ver precisamente com a Auto-Europa e o facto desta transição para as baterias, de alguma forma, está a pôr em causa ou pôr em risco todo o ecossistema que está à volta da Auto-Europa. A Auto-Europa tem modelos elétricos, mas na verdade todo aquele ecossistema que está ali, ou uma parte dele, não todo, está dependente da tecnologia anterior. O que aconteceu na Nokia pode acontecer precisamente na Auto-Europa ou noutras fábricas em Portugal, não é? Isso não tenho dúvida também absolutamente nenhuma, porque hoje a tecnologia também vem trazer novos modelos de negócio. Quando nós estamos a falar em inteligência artificial, enfim, agora os AirPods da Apple nos Estados Unidos já trazem tradução simultânea. Portanto, eu não sei se a profissão de tradutor é uma profissão que tenha uma grande perspectiva. Não, é a profissão com maior risco, é essa, aliás, já está em vias de extinção, digamos. Isto é um exemplo de como é que a tecnologia vem alterar naturalmente o modelo de negócio. Enfim, vinha aí outro estudo outro dia para falar dos bancos, que os bancos nos últimos anos fecharam mais de 50% de balcões. Por uma razão muito simples, é que as necessidades dos nossos clientes são satisfeitas de uma forma diferente. Hoje nós só vamos ao banco quando temos razões efetivas para ir ao banco. Só vamos reclamar quando vamos ao banco. Eu também gosto de pensar que vão ao banco quando querem um aconselhamento financeiro adequado e quando querem realizar os principais projetos da sua vida. Portanto, que é para isso que os bancos também lá estão. E isso acho que é a parte fundamental. Mas isto são alterações evidentes do perfil de comportamento dos clientes, naturalmente associados à transição tecnológica. E para sair agora do banco, isso é verdade também para as próprias indústrias, não é? Agora, naturalmente, isto tem que ser algo que tem que ser bem diagnosticado, tem que ser feito enquanto sociedade e enquanto setor. Agora, voltando aqui à indústria, porque isso é um desafio enorme. Mas há pouco, quando lhe pedi para nos ajudar a perceber melhor a paisagem do portfólio do novo banco, há de facto uma mudança no tipo de clientes, ou melhor, o que eu procuro perceber é se de facto esta evolução da economia portuguesa que eu estou aqui a afirmar ou a descrever é real ou é uma percepção jornalística apressada como tantas outras? Eu diria que ainda estamos numa tendência, mas bastante ténue. Nós somos uma economia, e está aqui o engenheiro Amir Amaral, que conhece até melhor do que eu, mas temos uma economia em que os serviços têm um peso muito grande, nomeadamente o turismo, todos nós sabemos o peso que o turismo tem. Depois somos uma economia onde o imobiliário também tem um peso muito grande. Passou a ter um peso muito grande nos últimos. E estes dois setores, com o peso que têm, naturalmente, e que nos têm levado a crescimentos do PIB, e que têm levado a crescimentos da exportação, condicionam muitas vezes. Há, aliás, nesta altura, vários problemas em empresas no norte do país do ponto de vista económico. Portanto, acha que isto não, que tendo ideias que nascem aqui no técnico, tendo um grupo de pessoas que saem do técnico e não só, de outras universidades, com ideias para desenvolver e havendo bons exemplos de sucesso na área tecnológica e depois industrial, ainda estamos a falar de uma escala muito pequena, é isso? Estamos a falar de uma escala pequena e tem que crescer naturalmente.
uma estrutura económica e empresarial não se altera num curto espaço de tempo tão grande. Temos N exemplos, saídos do técnico, saídos da Universidade de Coimbra, saídos do Porto, de hoje chamados unicórnios, que já existem em Portugal e que têm sucesso. Mas são poucos, nós também somos um país pequenino, não é? Eu não percebo nada de futebol, mas eu diria que temos sempre aqui um problema futebolístico, que é de largura e de profundidade. De largura porque são poucos e de profundidade porque são pequenos. Portanto, e naturalmente nós temos que resolver, ou temos estes desafios enquanto país, mas quer dizer, eu não espero que o país cresça, até porque temos as fronteiras terrestres, em termos geográficos, temos terrestres, temos as fronteiras mais antigas do mundo. Sim, mas temos um mercado depois da União Europeia que deveria servir para prolongar, embora, como vimos numa conferência que realizámos há dias, o mercado único está por realizar em várias dimensões e não é absolutamente fácil ou garantido que uma empresa consiga estar noutro país europeu. Falando aí uma nota, eu diria que esse é um dos grandes desafios da União Europeia, porque estamos a falar de empresas de cariz tecnológico, aquilo que falta, e o relatório Draghi até vai dar algumas referências nessa matéria, nós não temos verdadeiramente um mercado europeu de serviços. Portanto, e não tendo um mercado europeu único de serviços, isso naturalmente é uma condicionante à atividade. Às vezes fala-se porque é que os unicórnios atravessam o Atlântico e vão para os Estados Unidos, por uma razão muito simples, lá tem 350 milhões de consumidores com as mesmas regras. Aqui nós temos mais. Temos regras diferentes, temos 27 regras fiscais, laborais, já para não falar no tema da regulação e depois a própria a língua, que muitas vezes não é comum. A língua não será, já está... A língua espero que não seja ultrapassada, agora os outros elementos sim, não é? E sem um mercado europeu de serviços é muito difícil de facto dar esse salto. Já agora uma última nota nesta matéria, se nós compararmos o PIB per capita da União Europeia com o PIB per capita dos Estados Unidos e retirarmos o setor tecnológico, ele é igual. Portanto, o que quando se fala na produtividade, a que faz a diferença vem da componente de tecnologia e inovação. Vem da tecnologia, onde, aliás, pelo que se vê, a Europa continua muito atrasada, quer em relação aos Estados Unidos, quer em relação à China. Produzimos regulação que é seguramente importante para proteger a privacidade das pessoas e a nossa vida privada, mas que depois tem, e portanto a regulação é de facto relevante e nós somos os produtores mundiais de regulação, porque a nossa regulação é usada depois noutros países ou acaba por vincular outros países como os Estados Unidos, mas não temos gigantes tecnológicos. As minhas funções atuais não me permitem ser demasiado polémico, mas eu diria que sim, estamos à frente de alguma coisa que é na regulação. Portanto, e aí somos os campeões do mundo de regulação. Mas não é assim tão mau, tem um lado bom. Tem um lado bom porque protege a privacidade e quando nós perdemos esse direito é catastrófico. Eu diria que tudo o que é em excesso prejudica. Portanto, obviamente que ninguém quer um mercado que não tenha regulação e que ninguém quer um mercado em que as regras não são claras, mas a complexidade regulatória naturalmente não traz transparência aos agentes económicos e traz mais dificuldades. Traz transparência, mas traz dificuldades. Mas voltemos ao nosso tema e falemos um pouco de sustentabilidade. Até porque falámos dos Estados Unidos, desde que o presidente americano, que temos este novo presidente americano, houve de alguma forma algum retrocesso em parte do ESG, nomeadamente na parte que diz respeito às questões de género, mas também nas questões ambientais. E eu queria focar-me nas questões ambientais que são mais relevantes para a nossa conversa aqui. A sustentabilidade, a tecnologia, como eu disse na introdução um pouco atabalhoada que fiz, que a tecnologia é absolutamente fundamental para a sustentabilidade, porque permite gerir tudo melhor. Quer dizer, a gestão da água é certamente melhor, a gestão dos picos de consumo de energia, tudo isso é gerido pela tecnologia. Qual é a leitura que faz do conhecimento que tem dos seus clientes, do acesso que eles pedem a crédito para realizar essas operações necessárias? Não, eu acho que nós hoje temos um tecido empresarial com elevada qualidade. Honestamente, e não estou a ser simpático. É para ganhar clientes aqui? Não, aqui são mais startups, o que é ótimo, e espero que sim, que eles sejam clientes presentes e futuros do novo banco. Estou a falar daquilo que são as PMEs e aquilo que é o tecido empresarial português. E temos, e há bocado um exemplo no têxtil, temos excelentes exemplos de adoção de tecnologia e de inovação nos sistemas produtivos, olha, desde as areias ali em Rio Maior, passando aos vidros, à cerâmica. Posso-lhe dar um conjunto muito vasto de exemplos de elevada adoção tecnológica. Falou na agricultura, hoje temos exemplos na agricultura de elevada adoção tecnológica. Na agricultura, vamos ver, a gestão da água é certamente uma das áreas fundamentais. Até a EPAL procura usar a tecnologia para identificar as perdas de água, que são uma das maiores
lástimas que existem. E acho que hoje, através dos bancos, das diferentes linhas que existem de financiamento, existe uma capacidade evidente de apoio às empresas e de apoio à inovação tecnológica. Eu acho que aquilo que é sempre importante é como é que isso se enquadra na estratégia da empresa. Eu não vou fazer um investimento só porque tenho uma linha de apoio ou porque vem tecnologia. Porque muitas vezes acontece isso, não é? Ou seja, há uma linha de Bruxelas que dá uma comparticipação, um envelope financeiro qualquer, as empresas acorrem, mesmo tendo que depois meter capital, mas sem pensar bem estrategicamente se aquele é o caminho, é isso? Falando pelo novo banco, hoje posso dizer que não acontece, porque nós só financiamos projetos que achamos verdadeiramente sustentáveis, portanto, e os nossos clientes que vêm através do novo banco, assim também o fazem. Outros não poderei pronunciar. E aquilo que eu vejo são excelentes exemplos. E hoje em dia, quando se fala, temos um projeto sustentável, vamos falar agora do outro setor, imobiliário. Nós hoje muito dificilmente financiamos escritórios se não tiver uma certificação energética, uma certificação ambiental e uma certificação do well-being, por uma razão. É fundamental isso, e ainda bem que pergunta. Chegaremos um dia ao ponto em que, para ter acesso a crédito, é preciso cumprir uma série de regras. Enfim, já existem os fundos soberanos, o Fundo Soberano da Noruega acaba de se desfazer de uma série de investimentos em Israel, para dar um exemplo, e tem nas suas regras de investimento a exclusão, por exemplo, de investimento em armas ou noutro tipo de atividades, embora na origem do Fundo da Noruega esteja o petróleo, não é? Mas pretende não refletir a sua atividade nessa atividade. Acha que isso vai acontecer a certa altura? Eu acho Também que no acontece. mercado nacional? Não, como eu lhe dizia, no caso do novo banco, investimento imobiliário, nomeadamente para escritórios, e é uma questão de risco, não é só uma questão de sustentabilidade. Nós não fazemos isso por acharmos que estamos a ter um papel mais ativo na sociedade, que também achamos. Fazemos isso porque hoje em dia o risco de um escritório daqui a 7 anos é se tiver um conjunto de certificados, nomeadamente do well-being, para não estarmos só na questão energética, que é importante, se não tiver um consumo energético atuado, se não tiver condições, desvalorizam muito mais que os outros e o risco dessa operação é muito maior. Portanto, obviamente que sim. Portanto, o mercado acabou por incorporar por alinhar as duas coisas, a ideia de é melhor para o ambiente, é melhor para o planeta, com esse negócio, se não estiver alinhado com isso, não vai ter sucesso financeiro. Exatamente. Portanto, e no caso do novo banco, enfim, estava a falar no fundo da Noruega, nós também não financiamos determinado tipo de armas, não financiamos mão de obra infantil, quando nós conhecemos... Mão de obra infantil é ilegal, não é? As armas já não são um negócio, mas se houver... Não financiamos empresas com base em carvão, portanto, já há um conjunto de regras que nós já fazemos. Portanto, não é preciso irmos para o Fundo Soberano da Noruega, basta ver ali ao Tax Park, soberano é porque faz muitos ou qualquer balcão do novo banco perto de si. E bem, mas o Fundo da Noruega funciona como, ajudou porque foi um bocadinho maior do que nós, mas não... É um bocadinho maior, mas acabou por funcionar como precursor desse tipo de comportamento e não é o único. Acontece que nos Estados Unidos está a haver um retrocesso. E no caso do novo banco, do ponto de vista da sustentabilidade, o novo banco é uma estrutura grande e, portanto, deixa uma marca, uma impressão digital forte. Os comportamentos que tem internos também se refletem no planeta, se refletem em Lisboa, se refletem pelo país fora. Que tecnologias é que usam para, de alguma forma, moderar os impactos que provocam? Bom, nós, enfim, conhecimento geral, mas nós mudámos recentemente a nossa sede precisamente para o Tax Park e quer na construção da sede, que todo o processo foi um processo com a adoção de tecnologia e integrado, quer hoje o modelo com que nós desenvolvemos, o sistema de consumo elétrico, por exemplo, da nova sede, nós só consumimos energia verde, somos produtores também de energia no projeto com a Galp, temos mais de 150 carregadores elétricos, também promovemos uma eletrificação da nossa 150 frota. carregadores elétricos onde? No nosso campus. No campus. Promovemos uma... Para os carros, é isso? Para os carros. Certo. Temos um benefício, enfim, para as viaturas dos diferentes colaboradores do banco, se forem elétricas ou se forem híbridas, têm um benefício adicional e hoje temos mais de 45% da nossa frota. De que género? Lá foi majorado, portanto tem direito a um carro, diríamos, de uma gama superior. Uma gama superior. Mais de 45% da nossa frota é através de energias elétrica ou híbrida, só para dar alguns exemplos. Depois, todo o consumo elétrico que nós fizemos, todos os nossos, nós renovámos recentemente todas as nossas agências, são mais de 272 agências em Portugal, mais o Novo Banco dos Açores, onde temos uma participação maioritária, foram também com base em materiais sustentáveis, portugueses, usámos a madeira portuguesa, foi português, portanto, cortiça portuguesa, tirámos tudo o que era papel, não vai haver hoje nenhum panfleto como havia antigamente, é tudo painéis digitais em LEDs, portanto toda a comunicação que o banco faz é através digital com QR Code.
Portanto, há um conjunto hoje em dia muito grande de exemplos que nós podemos dar. Nós tínhamos uma meta Traz também poupança para o banco, não é? que traz muita poupança para o banco. Mais uma vez, Imediata ou essa amortização exige alguns anos? depende daquilo que nós estivemos a fazer. Enfim, quando nós fazemos um investimento em LEDs, imediatamente é mais caro pôr um ecrã LED do que pôr uns papéis. Certo. Mas, obviamente, muito curto espaço de tempo, esse investimento inicial é rapidamente amortizável. Nós tínhamos um objetivo de reduzir em cerca de 52% as nossas emissões até 2020... até 2030, para não dizer nenhum número que eu tivesse enganado, e à data de hoje estamos com 58%, portanto, ou seja, nós já mais do que ultrapassámos o nosso objetivo. Provavelmente aqui à minha equipa temos de definir novos objetivos, mas nós mais do que ultrapassámos os novos objetivos de redução de emissões. Esse processo que descreve com essa boa disposição não provocou nenhum choque cultural, e estamos mesmo no fim, isto é assim tão fácil de executar esse procedimento? O homem é um animal de hábitos, quer dizer, de repente não temos papel, o carro já não pode ser um Cooper essa gasolina que gasta 10 litros, é fácil fazer isso? Foi fácil? Eu diria que acima de tudo parte da nossa vontade. Isso parte certamente. E a partir daí é fácil. Vou-lhe dar um exemplo, eu estive em França há 15 dias, com um grande empresário da área de cremes de beleza para senhoras, que tem também um forte programa de sustentabilidade. E ele dizia que todos os anos faço. Naturalmente que a empresa tem que criar valor. Eles plantam árvores. Há anos em que eu planto 1 milhão de árvores, há anos em que eu planto 30 milhões de árvores. A questão é que eu todos os anos, por mais pequeno que seja, obrigo a nossa empresa a plantar árvores. Aqui é a mesma coisa. Portanto, nós fazemos, acreditamos que faz sentido. Já entrou nas rotinas das pessoas. Depois. E já entrou na rotina. Portanto, passa por uma imposição inicial e depois acaba por passar para tornar-se uma rotina e até uma exigência das pessoas. Passa pela definição de um objetivo conjunto inicial. A imposição, eu não gostaria muito de dizer. Bem, as imposições também são importantes, e a definição de regras. Luís, estamos mesmo nos instantes finais, não sei se há mais alguma coisa que nos queira dizer, senão eu passo para... Não, eu penso que o fundamental, enfim, que vem da indústria, é que a sustentabilidade dos projetos de investimento é fundamental serem adequados àquilo que é a estratégia da empresa. Quer de redução de custos, quer de definição de novos mercados, quer na encontra de novos produtos, quer na diferenciação. Certo. E tem que ser sustentáveis. E se assim for, nós acreditamos que vamos no bom caminho e que estamos a fazer as coisas certas. E naturalmente, já agora, com o apoio do Novo Banco. Com o apoio do Novo Banco. Muito obrigado, Luís. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Então passamos à fase seguinte, é uma apresentação que fazer acontecer, aponta entre a Academia e a Economia, currículos, financiamentos e colaboração. Pedro Amaral, se juntar-se aqui ao palco, e eu deixo com o microfone, eu preciso do microfone, está no público. Você não quer para aqui? Faz muito bem. Bom, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, aqui um agradecimento especial à organização, nomeadamente aqui ao Jornal Económico e ao Novo Banco, que nos presenteia com a possibilidade de fazermos este evento aqui neste espaço, neste momento a tornar-se um espaço icónico dentro do técnico. Só para perceberem, estamos dentro de uma coisa uma casa que se chama Technic Innovation Center, um edifício que foi construído muito recentemente, já agora num tempo recorde, portanto, entre a primeira pedra e a conclusão da obra demoraram 2 anos, isto para responder àquilo que são, às vezes, as dificuldades de implementação de projetos ao nível público, portanto, é possível, de facto, com compromisso, fazê-lo. E o nosso grande objetivo deste espaço aqui em particular era, em última instância, havia um muito importante que tem a ver com este espaço que vocês veem aqui em cima, que é o espaço dos estudantes, onde eles estudam num espaço que podem usufruir durante 24 horas. Aqui atrás de nós temos um espaço de grandes eventos, onde nós, digamos, realizamos um conjunto de outras atividades. E aqui este é um espaço de encontro, portanto, é um espaço onde nós podemos conversar, onde podemos debater, onde podemos fazer todo este percurso que estamos a fazer precisamente agora. Portanto, o meu agradecimento, acho que é devido à existência deste tipo de espaços que é possível fazer esta abertura. Eu estava aqui a ouvir estas intervenções e estava a pensar na minha retrospectiva relativamente à relação entre a academia
e a economia. Eu entrei no Instituto Superior Técnico em 1991 e recordo-me perfeitamente que entrei numa altura de grande ebulição e de grande desenvolvimento daquilo que viriam a ser umas unidades muito especializadas para fazer a transferência de tecnologia, a transferência de conhecimento da academia para a indústria. Embora possa ser conhecido como o pai da Auto Europa, para mim o engenheiro Mira Amaral é conhecido mais também pelo pai dos centros tecnológicos e, portanto, bem, para além de ter o seu nome em quase todos os centros tecnológicos que existem neste país, tem para mim uma motivação muito especial, porque foi aí que eu aprendi, foi neste período, enfim, o seu mandato entre 87 e 95, mais ou menos, não foi? Mais ou menos nessa altura, e portanto coincidiu exatamente com o tempo onde eu estava aqui na universidade, e a minha cabeça fluiu, entre outras coisas, porque também tive outro mentor muito grande aqui dentro, o professor Ricardo Benham Horta, que nos deu uma visão desde do Porter e do Diamante do Porter até uma série de outras coisas, que me deu a mim uma visão de futuro que, na realidade, não sei se estava bem ciente da mesma, mas acabei por estar dentro dela a passados estes anos todos. E onde é que eu acabei nestes anos todos e onde é que nós acabamos nestes anos todos? Bem, acabamos em primeiro lugar naquilo que é o Instituto Superior Técnico e eu particularmente nesta relação que tenho neste momento na gestão do técnico, como vice-presidente, aqui de um nome muito comprido, como disse, não é? Portanto, às vezes até eu me esqueço do nome, portanto não é esse o problema. O importante do nome é o nome da transferência, não é? Da transferência da tecnologia, da inovação, da relação com as empresas, com o empreendedorismo, etc. E essa minha função faz-se dentro de uma escola, que é uma escola que muitas das vezes eu digo os números e as pessoas ainda se espantam um bocadinho. Portanto, nós somos, enfim, uma escola da Universidade de Lisboa e é uma escola que tem uma comunidade no seu todo, portanto, entre estudantes, professores, investigadores, funcionários, toda a gente em simultâneo, de 15 mil pessoas. Portanto, somos uma cidade média em Portugal, não é? Diria assim, pequena média em Portugal. 15 mil pessoas que têm que viver de uma forma num ecossistema que funciona, neste momento, num ecossistema aberto. O que é que isto quer dizer, um ecossistema aberto? E agora, a propósito do tema desta pequena apresentação, introdução que eu aqui tenho. Um sistema aberto que é um sistema que pretende, efetivamente, derrubar aqueles nossos muros que nós temos, que é aquela lógica normal da universidade, que é todos os anos entram 1000 e não sei quantos alunos, todos os anos saem 1000 e não sei quantos alunos, e nós, no fundo, temos ali uns portões que se abrem e depois se fecham, e depois voltam a abrir e voltam a fechar, para um espaço completamente diferente, um espaço de abertura completa. E este espaço de abertura completa não foi, digamos, o início deste processo não foi propriamente dito uma ideia deste mandato que nós temos atualmente, mas concretizou-se com grande força nesta altura. E concretizou-se nesta altura com grande força, antecedendo aquilo que viriam a ser os verdadeiros desafios desta relação economia-academia. Okay? E quais são estes desafios? Esta semana, para a semana passada, saiu um artigo na revista Nature, portanto, que é um artigo muito, muito interessante, que acho que toda a gente deve ler do ponto de vista de qual é que é a nova abertura que as universidades têm e o papel das universidades relativamente ao futuro. E nós começámos um bocadinho este processo aqui há uns anos atrás. Claro que dentro de uma academia, com o conservadorismo que tem, dos seus professores, dos seus investigadores, mas ainda assim iniciando esse processo. E como é que isto é feito? Bom, nós aqui no técnico particularmente, e a nossa posição e visão, que queremos, obviamente, não é a do técnico, mas queremos que todas as universidades e todas as instituições fora possam usufruir da mesma e possam utilizá-la até para o futuro, é uma relação sempre em permanente relação com essa economia. Como é que nós a fazemos? Em primeiro lugar, desenvolvemos uma estratégia muito clara do ponto de vista de transferência de tecnologia. Ou seja, o que é isto da transferência de tecnologia? Não é apenas pegar em propriedade industrial e relacioná-la com as empresas ou vendê-la para as empresas. Não, é o todo. A transferência de tecnologia nós entendemos por tudo, desde a transferência, obviamente, do conhecimento que os estudantes têm ao passarem para o nível das empresas, mas ao contrário também, é pôr as empresas a desafiarem constantemente a universidade no sentido daquilo que querem e gostariam de obter. E isso
concretizou-se também com uma alteração do modelo de ensino que nós, entretanto, fizemos. Portanto, abrimos o modelo de ensino do ponto de vista de olhar para ele numa lógica Project-Based Learning e agora, atualmente, cada vez mais student-centered. Portanto, ou seja, a ideia é tentarmos olhar para o estudante e centrar no estudante aquilo que é a sua relação com o mundo e com o ecossistema. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque, desde aquilo que nós chamamos a literacia financeira, não é? Eu ontem perguntei lá em casa aos meus filhos se algum sabia dizer o que é que queria dizer as palavras IVA, ou as palavras IRS, ou as palavras IRC, ou até as mais complicadas, como são IMI ou IMT, não é? E se calhar alguns de nós que estão aqui, se calhar não sabem exatamente o que é que querem dizer as palavras, ou sabem o significado, mas não sabem as palavras. Obviamente, este tipo de coisas que naturalmente nas universidades nós não damos, porque, enfim, não as misturamos com equações diferenciais e outro tipo de elementos mais complexos, são obviamente importantes para fazerem reconhecer que aquilo que elas estão a aprender vai ter uma aplicação depois nas empresas, na economia, e essa aplicação tem que reger-se por aquilo que é o sistema que existe. E esse sistema é um sistema que tem uma série de multiplicidade de coisas, nomeadamente os sistemas, enfim, desde os sistemas financeiros normais, que ouvimos aqui este nosso debate, aos sistemas regulatórios, que nós já sabemos que a Europa também é pródiga do ponto de vista do seu desenvolvimento, a outro tipo de sistemas que têm a ver com o próprio desenvolvimento, enfim, das questões das carreiras, dos recursos humanos, da proteção do emprego, enfim, e da componente social que hoje em dia está aqui colocada em causa, ou que está aqui numa discussão efervescente. Portanto, nós no técnico, efetivamente, tivemos essa linha de rumo. A linha de rumo de abrir este processo. E abrimos isto em várias frentes. Primeiro porque tornámos estruturado a forma como nós pegamos naquilo que são os desafios das empresas e introduzimos dentro das nossas unidades curriculares, dentro do técnico em si. Isto fazemos de uma forma estruturada, portanto o que nós pegamos é aquilo que as empresas precisam e gostavam de fazer, e nós temos hoje modelos e programas que fazem com que as pessoas possam efetivamente desenvolver esses programas. Se uma empresa aqui estiver e quiser desenvolver e não é só uma tese, um desafio qualquer estruturado, nós temos programas vários para o fazer. Portanto, pode-se fazer uma tese de dissertação, podemos fazer um modelo completamente diferente, neste momento chamamos-lhe de capstone, que é um modelo em que há vários alunos de várias licenciaturas, ou seja, de vários mestrados, a colaborarem entre si para um desafio superior de uma determinada empresa. Nós estamos a executar isto as is, e, portanto, é uma novidade, digamos, deste último ano e meio, até coisas mais estruturadas, como, por exemplo, desenvolvermos workshops especiais entre o técnico e a indústria, onde nós fazemos o match entre aquilo que são de um lado e do outro. Portanto, o que nós fazemos é vir as empresas com um conjunto de temas, que estão os temas centrados para a sua próxima etapa, e nós, no fundo, comunicamos estes temas com aquilo que é as pessoas que no técnico podem ajudar a que isso aconteça. Depois, obviamente, formulamos um conjunto de incentivos, normalmente financeiros, de bolsas, de projetos de conceito, de piloto, etc., e que nos dão origem, digamos, a uma fase de ideação que depois leva até à prática, até fazer o projeto propriamente dito. Portanto, isto é uma coisa que é possível neste momento fazer, é possível fazer nos modelos de entendimento que temos aqui dentro do técnico e é possível fazê-lo com todos os stakeholders, não são só com as empresas, também com os centros tecnológicos ou os centros de tecnologia e interface, enfim, os nomes vão variando ao longo dos anos, mas perduram aqueles que são os básicos que foram desenvolvidos, e também com esses nós temos uma relação muito próxima e tentamos cada vez mais ter uma relação muito próxima. Não é à toa que o técnico, dentro daquilo que foram as agendas de inovação do PRR, tem uma parte relativamente substancial dessas agendas do ponto de vista de desenvolvimento. E agora estamos aqui, daqui a um ano, sensivelmente, ou menos do que isso, estaremos aqui para ver qual é o resultado e qual foi o resultado que verdadeiramente o técnico pôde impactar dentro das empresas. Mas vamos falar um bocadinho só sobre as empresas, só para percebermos o contexto de qual é o nosso papel também do ponto de vista do desenvolvimento de novas empresas propriamente ditas. Portanto, há bocadinho falou-se aqui de unicórnios. Nós, o técnico, tem papel ativo
a partir da tecnologia que nós desenvolvemos dentro do técnico, em 3 unicórnios nacionais, desculpem, 2 unicórnios nacionais, a Talkdesk e agora recentemente a Takeover. São empresas muito diferenciadas umas entre as outras, portanto a Talkdesk deu um salto maior inicialmente, a Takeover é uma empresa com quase 25 anos ou 22 anos e que só agora teve a capacidade deste salto. Porquê? Porque a conjuntura também geopolítica e tudo mais que nós temos neste momento é de facto foi bastante convidativa e que estavam no lugar certo à hora certa. Mas isto são pequenos exemplos, não é? Portanto, estes exemplos dos unicórnios são na realidade todos os exemplos que eu normalmente não dou a este nível. Porquê? Porque o técnico realmente é uma força viva em muitas situações. Só para termos uma ideia, tenho aqui uns números. Nós, nestes últimos, eu vou dizer, 10 anos, cerca de 10, 15 anos, portanto, nós fizemos um estudo muito recentemente para perceber quantas empresas saíram a partir ou de tecnologia do técnico ou a partir de estudantes do técnico, mas com lógica científica a sair do técnico. Eu não estou a contar com um estudante do técnico que de repente resolveu fazer, por muito bom que seja, uma empresa, sei lá, de uma padaria. Não é isto que eu estou a dizer. Apesar da padaria até poder ser uma coisa tecnologicamente avançada, eventualmente, e portanto podemos estar aqui a falhar em alguns desses modelos. Mas nós temos qualquer coisa como... Já agora esqueci-me da Unbabel, portanto são 3 unicórnios. Eu estava aqui a dizer isto, mas são 3. Vamos dar aqui estes números dos últimos 10 anos. Estamos a falar em 350 empresas, ou seja, são o número de empresas neste momento que saíram nestes últimos 10, 12 anos, 13 anos dentro do técnico do ponto de vista desta dimensão foram o número 350. Não é um número grande, não é um número significativo, mas o mais interessante é a quantidade destas empresas que perduraram. Okay? E isso é significativo, porque quase todas elas continuam e perduraram e estão a perdurar no tempo. O que é que isto significa? Significa também que a aposta do ponto de vista do desenvolvimento, empreendedorismo, agora vamos olhar para o empreendedorismo na perspectiva do desenvolvimento económico a partir daquilo que são ideias, é possível, é real, é capaz de ter mais sucesso se vier alicerçada de pilares muito fortes do ponto de vista científico e até, muitas das vezes, muitas delas, numa perspectiva em que saíram da investigação do próprio técnico. Então, nós próprios, aqui no técnico, resolvemos perceber que isto era uma vantagem do ponto de vista de relação com a economia e fundamentámos a nossa estratégia no sentido de reconhecer estas empresas e, mais de reconhecer, dar-lhes também ferramentas. Portanto, hoje também damos ferramentas às empresas que querem sair aqui do ambiente do técnico e querem, no fundo, passar para a ação da economia. Damos muitas ferramentas, nomeadamente, hoje estamos a começar a dar acesso aos meios laboratoriais, à colaboração com as equipas de investigação, ao acesso a estudantes do ponto de vista de investigação e desenvolvimento e mais, estamos a começar a fazer uma outra coisa, que é aquilo que, na realidade, penso eu que é aqui a quadratura do círculo, que é pô-las em contacto com as grandes empresas, ou seja, as empresas que também podem, no fundo, alavancar aquilo que é o desenvolvimento tecnológico que estas empresas podem fazer. E o técnico também apostou no desenvolvimento de uma estratégia relacional com estas grandes entidades. Nós hoje temos cerca de 30 empresas naquilo que nós chamamos a rede de parceiros do técnico. A rede de parceiros do técnico, sumariamente, é um acordo que nós temos com as empresas durante um período de tempo, que é no mínimo 3 anos, para um conjunto de atividades muito organizadas durante esses 3 anos, que podem passar sobre a relação do talento ou a aceleração da inovação ou até a responsabilidade social. E, portanto, esta nossa relação que nós fizemos com as empresas permitiu o quê? Desenvolvermos também esse ecossistema e estar ali preparado para nós podermos interagir diretamente com estas startups, com os jovens, com os estudantes que estão aqui no técnico e que estão todos os dias sujeitos a um conjunto de inputs, que são aquilo que eles têm do ponto de vista da escola, mas também de outputs, que é eles próprios verem como é que podem aplicar aquilo que estão a fazer. E eu, pessoalmente, mas não só eu pessoalmente, como muitos dos nossos colegas, incentivam muito cada vez mais os nossos estudantes a fazê-lo. E isso, voltamos outra vez ao início do círculo que eu estava a dizer, ao próprio modelo de ensino. Portanto, o aproximar do modelo de ensino para o tal Project-Based Learning, para o tal Student Center, faz com que, na realidade, seja a partir dali que nós tentamos que haja valor económico ou valor, digamos, para já, um valor do ponto de vista de valor acrescentado, daquilo que se está a fazer, portanto, haver uma proposta de valor com algum interesse e depois, no fundo, há uma validação destas ideias para o mercado.
Bom, tudo isto acontece neste momento todos os dias, a toda a hora dentro do técnico. E, portanto, falando só do técnico em particular, isto é o que, no fundo, me apraz dizer relativamente a esta nossa relação. Mas é evidente que o técnico é apenas uma universidade, uma faculdade, dentro de muitas que existem no ecossistema nacional e, portanto, naturalmente, é a minha ambição e nossa ambição que isto possa perdurar e possa ser um ponto de partida para o desenvolvimento nacional. A minha ambição, obviamente, nós somos uma escola pública, portanto, temos uma missão, naturalmente, de promover que isto tudo aconteça do ponto de vista público. É evidente que nós queremos atrair os melhores alunos e os melhores estudantes para o técnico, portanto, vamos demonstrar todo este tipo de ferramentas e tudo o que eu acabei de dizer no sentido de atrair os melhores para dentro do técnico, mas a nossa ideia, obviamente, é que Portugal tenha capacidade e tenha possibilidade de se desenvolver a partir daqui. E é por esse motivo que, na realidade, eu próprio e nós próprios nos motivamos muito a fazer este tipo de apresentações e este tipo de motivações para que haja possibilidade de caminhar no sentido do desenvolvimento nacional. O técnico é um exemplo. Nós queremos que estes modelos possam perdurar e possam ser utilizados por outras instituições. A academia e a economia estão cada vez mais próximas e podem ser cada vez mais próximas destes modelos. É preciso, obviamente, a economia também ter essa abertura, ter essa possibilidade de abrir-se um bocadinho para a academia. Não é só pedir em termos de serviços, é também usar a inteligência no sentido de melhorar aquilo que nós aqui fazemos dentro. E, portanto, penso eu que este modelo, este caminho que nós estamos aqui a seguir, pode ser, de facto, o caminho de sucesso e Portugal demonstra que, na realidade, nós estamos a conseguir construir alicerces muito perenes para o futuro. Um agradecimento uma vez mais ao Novo Banco, ao Jornal Económico por tudo aquilo que estão aqui a fazer e espero que estas mensagens possam perdurar e serem desenvolvidas e possam ajudar Portugal a crescer, que é isso que nós precisamos. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Uma intervenção esclarecedora, a ligação entre as empresas e a academia. Agora é o momento de falarmos das próprias empresas. E eu vou pedir então ao Ricardo Dias, é CEO da Carmo Farm, que se junte aqui no palco, por favor. Olá, Ricardo. E o Agostinho Carvalho, é CEO e fundador da UIED. Agostinho, por favor. Obrigado. Agradeço desde já a vossa participação. Já falámos de financiamento, já falámos da ligação da academia às empresas. Eu começo pelo Ricardo. A Carmo Farm faz parte da Carmowood. Trabalham em Madeira e, no vosso caso, estão focados em soluções inovadoras. A expressão-chave é soluções inovadoras. Qual a importância da inovação para o vosso negócio? O que é que isso vos diferencia? À primeira vista, se calhar as pessoas pensam numa empresa tradicional e com produtos tradicionais, a inovação não interessa. Mas não é verdade. Ou seja, é verdade que se pararmos a inovação completamente, se calhar não temos consequências imediatas no nosso negócio. Portanto, se tivermos incentivos apenas de curto prazo, se estivermos só a olhar para o curto prazo, pode não haver grande diferença, pelo contrário, até pode haver benefício de não ter estes investimentos e estes custos associados. Por outro lado, nada é estático, ou seja, nós temos que nos ir adaptando ao mercado, mas também tentar diferenciar-nos dos concorrentes e estarmos em melhor posição. Portanto, a inovação é um fator importante do nosso negócio, em especial na parte onde nós somos mais especialistas e no core do nosso negócio, que tem a ver com este próprio tratamento da madeira. Nós ouvimos falar aqui da relação com a academia. Que processos usam para inovar? É um processo interno, tem um departamento de inovação que vai trabalhando os vossos projetos, é o contacto com a academia, é o seguimento do que se faz fora, tentando importar para dentro. Eu acho que a inovação também é um chavão no sentido em que engloba muitas coisas. Eu gosto de pensar que somos muito inovadores mesmo dentro da nossa organização, ou seja, inovar nos processos, inovar na forma como nós nos relacionamos e nós temos a nossa organização. E para isso, na verdade, parte desta inovação parte de mim com as pessoas que estão na minha equipa, mas no sentido mais tradicional da inovação tecnológica, etc.,
esta inovação dentro da Carmo Farm e da Carmood é liderada pela parte da produtiva, que vem ao core do que nós fazemos e, portanto, na produção nós temos um responsável, um diretor de produção, que também é a pessoa líder da inovação. Portanto, como é que nós fazemos isso? Nós temos algumas ideias internas e, por vezes, vamos testando algumas ideias internamente, e se resultarem, ótimo, se não resultarem, paciência, mas também tentamos fazer parcerias com universidades e com associações, de forma a termos aqui uma investigação e um desenvolvimento quase feito par a par, que tenham resultados que depois tenham impacto no nosso negócio. Mas, mais uma vez, a inovação pode ser feita de muitas formas e tanto pode ser muito simples, mas acrescentar muito valor, como uma coisa um bocado complicada em termos de tecnologia. Claro. Nós falávamos antes da conferência e dizia-me que tem uma cultura de procura constante de maior eficiência do processo. Acaba por ser esse o principal motor de inovação? É exatamente isso. Ou seja, eu não gosto mesmo nada quando alguém me diz que sempre fizemos este processo assim. Sempre fizemos assim, portanto é assim que fazemos. Isso para mim é o pior que me podem dizer. Acho que temos que estar sempre... não é repensar necessariamente, mas é sermos críticos do que estamos a fazer de uma forma positiva. Que é, se estamos a fazer assim porque é bem feito, há coisas a melhorar ou não. E efetivamente, com a transformação mesmo em termos tecnológicos que está a haver em todas as áreas, todas as indústrias, nós também somos afetados e temos que ir acompanhando, no fundo, o nosso conhecimento da tecnologia em termos globais com a aplicação ao nosso negócio. Obrigado, Ricardo. Agostinho, a UIE tenta responder a necessidades de empresas como a do Ricardo. Vocês são especializados em inovação, desenvolvimento de produto, desenvolvem e vendem inovação, no fundo. Como é que funcionam? Qual é o primeiro passo? Vocês vão bater à porta das empresas? São as empresas que vão bater à vossa porta? Vocês cresceram, nasceram e cresceram à sombra de um sucesso inicial que é particular. Como é que funcionam agora? Bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite, tanto ao Novo Banco como ao Jornal Económico. É assim, a WeHead é uma empresa, se calhar, um pouco diferente de tudo o que temos estado aqui a falar, porque, na verdade, não é uma empresa industrial, mas suporta a inovação na indústria e na indústria de diferentes setores. Ou seja, basicamente, nós somos um departamento de inovação exterior, que é constituído por pessoas de diferentes áreas, das engenharias, do design, gestores de projeto, ou seja, área eletrónica, área mecânica, e no fundo tentamos endereçar e responder a desafios que as empresas nos colocam, mas desde sempre, e a verdade é que na sua gênese, os três fundadores estão juntos quase há 20 anos e sempre trabalhámos na área de desenvolvimento de produto e começámos com uma aposta na propriedade intelectual e tem sido esse o modelo de negócio que nos tem sustentado, mas continuamos de uma forma contínua a responder a desafios, ou seja, não há propriamente um modelo estabelecido, existem vários modelos de negócio dentro da WeHead. Há modelos de licenciamento, há modelos de propriedade intelectual, há modelos de contract as a service, ou seja, alguém que... E fazemos em diferentes setores, ou seja, temos hoje clientes tão distantes como uma Ovion, nós somos o parceiro de desenvolvimento em tudo o que é dispositivos de inalação. Temos em Portugal, na área da florestal, de madeira, papel, ou seja, somos hoje o parceiro de desenvolvimento para as cápsulas, as fibras moldadas, que é uma nova área da Navigate e que aí continuamos a desenvolver tudo o que são os produtos já hoje no mercado deles, da área nova de fibras moldadas e também novas áreas, nomeadamente no que nós chamamos o single serve, e que estamos a trabalhar na área das cápsulas, em tudo o que são pasta de papel para algumas multinacionais. Temos outros projetos na área do packaging, ou seja... Agostinho, faz mais sentido
ter uma empresa como a vossa ou um departamento interno de inovação tradicional, que é uma coisa que nós vemos nas grandes empresas, mas quando começamos a reduzir a escala, é difícil ter um departamento interno de inovação. Faz sentido ter externalizada esta missão? Faz sentido ter alguém dedicado dentro da estrutura. É claro que, dependendo da dimensão da estrutura, essa estrutura ligada à inovação pode ser maior ou menor. A nossa experiência e, por exemplo, no caso internacional, nós trabalhamos com nós, desde 2016, fomos a primeira empresa na área do desenvolvimento de serviços, que é a nossa área, e nomeadamente na parte do Functional Packaging para uma coisa que é o NSTC, que é o Nestlé System Technology Center. Fomos os primeiros na Península Ibérica a ser homologados. São empresas muito grandes que têm departamentos enormes na área da inovação, no entanto percebem que os seus processos não são ágeis, ou pelo menos não são, não têm a agilidade que muitas das vezes o mercado necessita e, como é óbvio, procuram sempre em tudo o que é o seu radar e a sua vigilância tecnológica encontrar parceiros que possam acrescentar valor aos seus processos estratégicos que estejam a decorrer ou que poderão vir a ser implementados. A uma escala mais reduzida, ou pelo menos a uma escala que não é uma multinacional, de uma PME, faz sentido ter alguém que tenha a responsabilidade de procurar estabelecer as parcerias com a academia e com os centros de interface e com parceiros locais de desenvolvimento que tenha essa função para poder agilizar e, no fundo, aspirar a poder ser mais inovador. E ser o radar para... Ser o elo de ligação, ou seja, haverá sempre necessidade de termos pessoas dentro da indústria que conheçam. A verdade é, nós desenvolvemos especialmente na área do Functional Packaging para diferentes setores. É claro que não temos especialistas em todos estes setores, mas isso é uma vantagem para nós, porque muitas das vezes as próprias empresas e as próprias pessoas que estão dedicadas aos processos industriais dentro das empresas Já sabem que vocês colocam tantos problemas iniciais que acabam por não conseguir encontrar soluções tão fáceis muitas das vezes. Ou seja, há necessidade de alguém que não tem sequer o conhecimento do problema, ou pelo menos do problema industrial, porque depois o problema a um nível industrial tem outras consequências e há outras preocupações, porque uma coisa é fazer algo em prototipagem ou simulação, outra coisa é processo industrial, com qualidade, com performance e quantidade. A massificação traz, e a industrialização traz outros problemas. E muitas das vezes a mais-valia é alguém que consiga trazer outra perspectiva, e nós, felizmente, temos conseguido fazê-lo com diferentes clientes, muitas das vezes numa relação cross-industry, ou seja, nós transportamos muitas das tecnologias e muitas das aprendizagens que umas vezes estão no alimentar e podem ser utilizadas noutras indústrias, ou seja, dentro de uma área florestal, ou então trazer da farmacêutica, que tem outros pressupostos e poder ser aplicados no alimentar. No fundo é isso. Obrigado, Agostinho. Ricardo, nós falamos muito de escala. Lá está, uma coisa é uma multinacional que tem um grande departamento que faz rotineiramente o tal processo de investigação e desenvolvimento, e além disso pode acrescentar o radar sobre o que se passa no mercado, olhar para as startups, olhar para as parcerias, olhar para a academia. Vocês faturam cerca de 70 milhões de euros só a Farm. No total. No total. No grupo, sim. Metade do negócio está fora de portas, no mercado internacional. Esta dimensão é suficiente para estes processos de inovação, ou às vezes sentem a necessidade
de ir mais longe e de necessitar de maior apoio. O Agostinho não disse, mas quando se fala em prototipagem, por exemplo, nós falávamos antes da conferência que o investimento é robusto, é preciso ter capacidade financeira para chegar lá, mesmo para quem só faz isso. Portanto, quem está preocupado com outras coisas Sim. e além disso ainda tem de fazer, acaba por ter... Não, há aqui vários desafios e às vezes empresas como a do Agostinho são bastante úteis para serem complementares ao que nós fazemos internamente, porque podem já ter alguns efeitos de escala em alguns dos processos que possam ser úteis. Outras vezes fazemos internamente, nós criamos um departamento de transformação precisamente para tentar transformar a mata de processos. Mas relativamente à escala, outros desafios têm a ver com a nossa dimensão. E, efetivamente, se nós formos a comparar a nossa empresa com outras empresas noutros países na Europa, nomeadamente no Norte da Europa, somos bastante mais pequenos, o que nos dificulta esta tentativa de garantir que que temos uma vantagem competitiva sustentável. Temos que fazer investigação, mas somos se calhar mais criteriosos e não tentamos fazer investigação em coisas um bocadinho mais arriscadas, com um retorno mais incerto, precisamente por uma questão de escala. É uma dificuldade que eu acho que é transversal à maioria das pequenas empresas em Portugal. Quando olhamos para o enquadramento, a academia, o Estado, que em Portugal tem um peso relevante, é fácil inovar em Portugal pelas regras, pelo enquadramento, pela relação com a academia. É fácil, quando vocês olham para a concorrência, eles têm ambientes mais favoráveis? Na minha opinião, houve uma mudança cultural, se calhar na última década, ou pouco mais de 10 anos, onde efetivamente parece mais fácil falar sobre todos os temas e sermos eficientes na procura de soluções inovadoras, de melhorar o negócio. Mesmo na relação com as universidades eu sinto isso. Portanto, hoje em dia eu não sinto que haja falta de competências em Portugal em geral, não sinto que não haja pessoas com dedicação e que querem inovar. Acho que estamos bem posicionados genericamente, claro, com as limitações em termos do capital, que é conhecido em Portugal. Agostinho, eu faço a mesma pergunta. Vocês têm uma posição diferente. É fácil inovar em Portugal? No contacto que vocês têm com os vossos clientes, quando falamos em apoios, quando falamos na relação com a academia, na relação com outros parceiros, através de associações, por exemplo, é fácil inovar? O enquadramento regulatório, por exemplo, permite que vocês façam isso facilmente? Quando olham para o que se passa fora de portas, veem que há outros ambientes mais propícios? Eu diria que é fácil à nossa escala, ou seja, existe essa possibilidade, não existe com a abundância que gostaríamos que existisse. Ou seja, a verdade é, e no nosso caso, que muitas das nossas inovações passam pelo desenvolvimento de produtos físicos, o capital muitas das vezes não é nos nossos serviços, não é no investimento que fazemos, seja em registros, seja em propriedade intelectual, ou em toda a parte de simulações, etc., tem a ver com o produtizar dessas soluções. Isto para dar um exemplo. O nosso serviço é um pouco como um arquiteto e a obra, ou seja, se houver dificuldade em pagar ao arquiteto, dificilmente se vai fazer a obra. No nosso caso, ou seja, 2, 3, 4, 5 meses de desenvolvimento custará muito pouco relativamente àquilo que são investimentos em moldes, investimentos em produção, investimentos em marketing, em comunicação, ou seja, pensar em colocar um inalador ou uma máquina de café, que nós já fizemos várias, começámos com a Delta, mas já fizemos com a Lavazza, com a Nestlé, etc., trazer em 2 anos após o início do projeto essa mesma máquina a tirar um café dentro da casa de alguém, levou a que houvesse um investimento de 2 ou 3 milhões em ferramentas, mais marketing, mais comunicação, ou seja, toda a parte de investimento. A verdade é que em Portugal não temos as empresas com a dimensão que gostaríamos, ou seja, não temos a quantidade de empresas com esta dimensão que estão disponíveis para fazer esses investimentos e para transformar uma série de produtos. Relativamente àquilo que nós fazemos e à parte regulamentar, está melhor, mas
continua a ser muito burocrático. Vamos dar um exemplo. Nós, por exemplo, o nosso modelo de negócio assenta na parte da propriedade intelectual e temos questões contratuais. Ou seja, por exemplo, uma patent box é efetuada e é um incentivo fiscal que nós fazemos e que depois não sabemos e não há ninguém que nos possa dar uma informação vinculativa se ele vai ou não vai ser, ou seja, a parte do licenciamento e dos royalties, ou seja, nós podemos colocá-lo e estar 2 anos à espera que venha esse parecer e depois ele pode ser contraditório, ou seja, e no nosso caso não é tão problemático, porque normalmente está sempre agarrado a registro de patentes, mas, por exemplo, nós conhecemos casos na área do software em que as empresas, passados 2 anos, têm que devolver porque foi considerado que é parte individual de código ou parte total e que não pode ser diferenciado com diferentes clientes. Ou seja, há ainda muita dificuldade do ponto de vista de incentivos à inovação. E insegurança. Sim, depois existem um conjunto de incentivos PRRs, com PETs, etc., onde se pode fazer parcerias com PMEs ou com grandes empresas e aí as coisas estão um pouco mais esclarecidas, se bem que também não com a tranquilidade que gostaríamos, ou seja, se compararmos com incentivos europeus de um horizonte 2020 ou um horizonte, agora não sei se é o 2030, Sim. o horizonte 2030, a complexidade, a burocracia é muito, mas muito menor. E temos que aprender essencialmente com esses exemplos. É uma ajuda. Agostinho, nós estamos na nossa reta final, vamos fazer aqui um 2 em 1. A sustentabilidade acaba por ser uma aposta vossa, abre-vos mercado, o tipo de coisas com que trabalham. Falar há pouco do que estão a fazer com as fibras vegetais. 2 em 1. Primeiro, a sustentabilidade abre-vos mercado, essa especialização abre-vos mercado. Segundo, o que é que nós podemos esperar das coisas que vocês estão a fazer? O que é que vocês estão a fazer de novo que nós, lá está, no espaço de 2, 3 anos, vamos começar a ver? Sim, a sustentabilidade sempre foi um pilar dentro daquilo que é a nossa dimensão e a tipologia de empresa que nós somos. Posso dizer que desde o final de 2024 que fomos CIBS Report Pioneer da ESG, porque achamos que é uma componente, da mesma forma como somos certificados na área de inovação e como temos uma série de outras questões que queremos continuar a apostar porque é um fator diferenciador, nomeadamente com os nossos clientes internacionais. Do ponto de vista da sustentabilidade, nós trabalhamos essencialmente para os nossos clientes e aquilo que queremos é conseguir produtos cada vez mais eficientes do ponto de vista de materiais, cada vez mais sustentáveis, porque na verdade as soluções que nós desenvolvermos são as soluções que eles vão implementar e que estarão no mercado. Temos diferentes áreas, como já disse, trabalhamos. Uma da área da sustentabilidade, e nomeadamente nas fibras, nós estamos a trabalhar ao nível internacional, com tudo o que são novas cápsulas na área do papel e da pasta moldada, que pretendemos que façam a reposição de alguns dos modelos existentes hoje em plástico e em alumínio para que sejam home compost. Temos projetos destes a decorrer quase há 3 anos, 2 anos e meio. Estamos agora numa fase muito, muito final e acreditamos que durante o próximo ano, início de 2027, estarão no mercado. Cápsulas de papel. Ricardo, a sustentabilidade é um incentivo ao vosso desenvolvimento. Vocês trabalham em madeira. No caso da habitação, há uma perspectiva de que a madeira poderá ser cada vez mais utilizada no futuro no setor. Qual é a vossa expectativa? Como é que apostam na sustentabilidade e o que é que nós podemos esperar dos trabalhos que vocês fazem no tratamento, por exemplo? Sim, falando do grupo Carmwood e não necessariamente só da Carm Farm, onde eu sou CEO, nós temos a madeira no core do nosso negócio e a sustentabilidade faz parte da madeira. Portanto, na verdade, nós também estamos a beneficiar desta maior preocupação da sociedade com a sustentabilidade,
mas nós já estávamos preocupados com isso e nós já tínhamos projetos e temos projetos de investigação que estão relacionados com a sustentabilidade, nomeadamente projetos sobre a utilização de biocidas naturais para o tratamento da madeira, substituindo alguns dos processos que nós temos, estamos a testar isso, mas genericamente e de uma forma de mercado, como estava a perguntar, sim, nós sentimos que na parte da construção em madeira há ventos favoráveis hoje em dia, há benefícios de se construir em madeira também, nomeadamente uma melhor gestão térmica e também um menor tempo de construção, por exemplo, com as casas modulares. No lado da farm e do lado da agricultura, nós temos esta preocupação, confesso que não sentimos uma mudança de atitude nos nossos clientes em geral, porque sempre utilizavam madeira, às vezes utilizam, nomeadamente até postos em metal, como se vê em muitas vinhas hoje em dia, mas não deixa de ser uma preocupação nossa garantirmos que dentro do nosso no core, mesmo sem necessidade às vezes de uma comunicação externa e de marketing sobre este tema de uma forma muito relevante, vamos fazendo o nosso percurso e faz parte, no fundo, do nosso DNA garantir que fazemos isto da melhor forma. Muito obrigado, Ricardo, Agostinho, obrigado pela vossa participação. Vamos então para a reta final da nossa zona de impacto, falar de inteligência artificial geral e as áreas da economia onde ela ainda não chegou. É uma entrevista com o Luís Mira Amaral, conduzida pelo André Macedo. Luís Mira Amaral, engenheiro, economista, gestor, ex-ministro, pai dos centros tecnológicos, como ouvimos. Eu peço aos dois para virem para o palco. Muito obrigado. Eu fico deste lado aqui. Ficamos aqui deste lado. Muito obrigado. Então estamos na reta final. Tivemos aqui várias apresentações e olhamos para a questão de vários pontos de vista e agora vamos falar com o Engenheiro Mira Amaral. Eu há pouco fiz referência a uma pergunta que gostaria de lhe fazer e gostaria de começar por aí. Isto é, antes de vermos as coisas boas que estão a acontecer ou o que tem de acontecer melhor ou mais rapidamente, eu gostaria de começar pela questão da Auto Europa e perceber o seguinte: foi um momento essencial da economia portuguesa, continua a ser. A Auto Europa, os alemães acordaram tarde para a tecnologia das baterias elétricas, mas acordaram finalmente. Há um novo modelo que vai ser feito, aliás, em Portugal com essa tecnologia, mas isso vai impactar no cluster de empresas à volta da Auto Europa, porque muitas delas estão vocacionadas para um motor a combustão. Faz sentido o que eu estou a dizer? Vai ser difícil adaptar-se a o país, adaptar-se a Auto Europa, adaptar-se a esta nova realidade? O problema não se põe só para a Auto Europa, pois todas as empresas produziam veículos com motores de combustão interna e tentam passar para os veículos elétricos. Eu, quando em Portugal apoiámos a Auto Europa, fiz no Ministério um gabinete de apoio à participação da indústria nacional e esse gabinete que fiz no Ministério apoiou e dinamizou os investimentos em indústria de componentes para trabalhar primeiro para a Auto Europa e depois para trabalhar para o mundo a partir da Auto Europa. Com isso... Era um trampolim depois para... Um trampolim, como eu expliquei, não é para ficar restringidos à Auto Europa, depois utilizar a Auto Para não criar uma dependência... E montarem um sistema de certificação de qualidade para a partir daí exportarem para a Europa e para o mundo e por isso nós temos um cluster da indústria automóvel que exportará por ano cerca de 13 mil milhões de euros, designadamente para a Europa e para os Estados Unidos e um pouco para a Ásia. Portanto, esse problema põe-se. Daqui chamo-lhe a atenção do seguinte, no caso da Tesla versus as empresas que passaram do veículo de combustão interna para o veículo elétrico, como está a ser a Volkswagen, a Mercedes, a BMW. A Tesla, como começou de novo com o veículo elétrico, não tinha veículo de combustão interna, desenhou um modelo de negócio, uma cadeia de fornecedores do zero, tinha apoio papel em branco, fez isto. Os outros já tinham os seus fornecedores, os seus modelos de negócio, tiveram que ajustar. Tem uma herança que tem que uma herança do passado. Sim. E, portanto, isto tudo na vida é bom e é mau. O que é que acontece na passagem do veículo de combustão interna para o veículo elétrico? O carro é mais simples que
que o veículo de combustão interna, o veículo elétrico, tem menos componentes e, portanto, vai É mais precisar simples de se concretizar, de construir. concretizar. Tem um componente que é o pior, é o mais, É a bateria? mais chato, que é as baterias. Portanto, eu diria que a Auto Europa está ligada à sua cadeia de fornecedores, que foi criada desde essa altura que a gente trouxe a Auto Europa para Portugal, e, portanto, são esses fornecedores que vão evoluir com a Auto Europa do veículo de combustão interna para o veículo elétrico. E aí há muita coisa que é preciso continuar a fazer, a carroceria, a chapa, tudo isso é preciso. Isso que mantém-se. Tudo que é metal, plástico, injeção de plásticos, a cadeia de funções da Auto Europa vai ser capaz de conseguir fornecer. E, portanto, Concretizar. aí é uma vantagem porque é uma evolução da continuidade. No fundo, a Auto Europa já tem esses fornecedores, vai agarrar-se a eles, podem ser menos do que eram anteriormente. Vai agarrar-se a eles, passar para o veículo elétrico. Depois, há uma componente nova, que é, porventura, a mais sensível do veículo elétrico, que são as baterias. Aí, o que é que acontece? Nós temos em Portugal, e a tecnologia que temos agora é a tecnologia das baterias de íon-lítio. Isto vai durar 10, 15 anos, talvez daqui a 10, 15 anos tenhamos outro tipo de tecnologia de baterias, mas nos próximos tempos, na próxima década, digamos que ainda é realista que a bateria de tecnologia de íon-lítio vai se manter. E, portanto, o que é que nós temos em Portugal? Somos, nesse aspecto, Temos as uma minas. velocidade, em termos de lítio, temos o maior recurso da Europa, somos o maior recurso. Não é grande à escala global dos grandes players da América Latina ou da Austrália, mas à escala europeia é importante. E quando a Europa tenta fugir da China e diversificar na questão do lítio da China, obviamente que o recurso português é muito importante. E, portanto, a exploração da mina em boticas, feita pela Savannah, e aqui faço a minha declaração de interesse sobre o Conselho Consultivo da Savannah, acho que é muito importante para Portugal, porque é assegurar o recurso. E, portanto essa cadeia de valor, portanto, acaba por ser fortalecida pela existência das baterias. Acaba a fazer uma fábrica de baterias em Sines, portanto, nós conseguiremos, com o que está em curso, desenvolver uma cadeia de valor que começa no lítio e acaba na fabricação de baterias para fornecer os veículos elétricos. Os veículos elétricos, a boa notícia é que a Auto Europa vai ter o tal veículo elétrico lá em cima, em Mangualde, na antiga fábrica da Citroën, hoje da Stellantis. O então CEO português Carlos Tavares foi lá e quando inaugurou a fabricação de veículos utilitários elétricos. Portanto, isto é boa notícia para Portugal. Portanto, o que é novo é o lítio e as baterias. Nós o lítio temos. Fábricas de baterias também vamos ter em Portugal. É isso que então deixe-me perguntar-lhe isso precisamente. Então, se temos o lítio, se temos aqui marcas de produtores de automóveis, marcas automóveis que produzem em Portugal, onde é que pode estar o negócio juntando a indústria, a tecnologia? Enfim, estou-me a referir concretamente às baterias. O que é que nós podemos fazer nesta área para ganhar escala em negócio? Nós já temos vamos ter a fábrica de bateria da Calbo em Sines, e agora chamo a atenção de uma coisa. Na passada de veículo de combustão interna para o veículo elétrico, não é só o motor, porventura é o que é mais coisa, mas toda a dimensão da conectividade é muito importante. Sim. E a nossa conectividade exterior ao ligação do veículo. carro com o sistema exterior. Certo. Portanto, aí a Bosch e outras empresas em Portugal já têm uma grande competência nesta matéria. Portanto, as empresas portuguesas nesta área das TIs também vão ter uma palavra a dizer para poder, com a Auto Europa ou outros fabricantes, desenvolver os sistemas de conectividade. Portanto, não esqueçamos, não é apenas o motor elétrico. Para mim, as coisas mais importantes da passagem do veículo de combustão interna para o veículo elétrico é a conectividade dos carros, e aí a ligação dos carros ao sistema exterior. Que é fundamental. A Bosch e as outras empresas que temos em Portugal já têm, associadas às universidades, já têm o conhecimento tecnológico e a capacidade de inovação para agarrar essa onda. Portanto, não estou nada preocupado, antes pelo contrário, acho que temos aqui muitas oportunidades para aproveitar. E esse falou da universidade, onde estamos, enfim, num espaço fantástico da universidade, que a quem agradeço nos terem permitido estar aqui nesta manhã. Antigamente, essa ligação das empresas às universidades não existia. Não existia, por um lado, porque as empresas estavam de costas voltadas e, por outro, porque a academia também estava ela própria centrada no próprio umbigo. Sim. Embora a universidade deva estar centrada também no próprio umbigo para ter uma capacidade de arriscar e de seguir em frente, o que é que lhe parece, desse ponto de vista, a ligação entre estas duas entidades? O que é que falta para funcionar? Eu diria que há 30 e tal anos, quando eu era o Ministro da Indústria e Energia, isto era quase terra de ninguém. Quase Era não terra de existia. ninguém, sim. O país já se desenvolveu muito nesta área, na ligação de universidades
e Politecs às empresas portuguesas, Sim. agora devo dizer, tem que fazer uma distinção entre investigação e inovação, que é uma coisa que normalmente se confunde e os governos também confundem. Quando nós investigamos, gastamos dinheiro para criar conhecimento. Isto é a atividade típica que o Ministério da Ciência, em conjunto com as universidades e os sistemas de ciência e tecnologia, tem que fazer. Depois, o que é inovação Isso significa que não tem um objetivo comercial no final, é isso? Pode ter, se for investigação já industrialmente orientada. Na investigação eu distinguiria entre investigação básica ou fundamental, Sim. que é, como dizem em termos económicos, no fundo é um bem público, não é o mercado das empresas privadas Vão que financiar, vão isto. certo. Isto tem que ser, obviamente, o Estado contribuindo a financiar. Foi assim que nasceu a internet, foi E assim depois que já nasceu. a investigação aplicada, aquilo que eu no meu tempo do Ministério chamava investigação industrialmente orientada, em que as empresas já têm interesse em fazê-la em conjunto com as universidades. E por isso é que a gente tem em Portugal... Portanto, já existe um cofinanciamento privado porque há Portugal no 2030, horizonte um objetivo comercial. Já no Portugal 2030 há poderosos sistemas de incentivos a esta investigação aplicada feito pelas empresas em colaboração com as universidades. E as agendas mobilizadoras também estão a fazer isso. Portanto, já estamos no bom caminho. Agora, devo dizer que, em termos de investigação, o país já evoluiu muito, já está na média europeia do nosso sistema científico e tecnológico, Sim. onde eu acho que ainda não estamos na média europeia na inovação empresarial. E, portanto, aquilo que as escolas já fazem é um bom exemplo. Eu devo dizer aí, eu sou aluno do técnico... Deixa-me só para portanto, traduzir, deixe-me acabar as com universidades estão mais à frente que as empresas. Não. Ainda há uma falta de ligação entre universidades e empresas. Portanto, na parte da investigação já estamos na média europeia, na Certo. parte de passagem do conhecimento às empresas, fazendo inovação empresarial, ainda não estamos na média europeia. Eu sou aluno do técnico, é a minha primeira escola, a nova SPE é a minha segunda escola, portanto, eu não estou aqui, mas estou ali ao lado. Certo. Quando eu comecei isto, quais foram as duas primeiras escolas a fazer isto? Foi o Minho e a Aveiro. Porquê? Porque tinha um conjunto de empresas já à volta. Depois o técnico, a Faculdade de Engenharia do Porto, emularam e já vão neste caminho que ouvimos hoje aqui. O técnico também já está no bom sentido. Agora, devo dizer que em termos europeus, apesar de todo este esforço que aqui temos, que foi mostrado às empresas e foi mostrado no técnico, ainda há uma fraca ligação entre as universidades e as empresas. Isto tem que evoluir mais. E aí há duas coisas que eu sempre defendi, sabe qual é? Primeiro, é que haja mais teses de mestrado e doutoramento em ambiente empresarial. Se houver teses de mestrado e doutoramento em ambiente empresarial, significa que há mais ligação das universidades. Mas isso é uma escolha dos alunos, o fazer ou não em ambiente empresarial. Não, é que o Governo, o Ministério da Ciência e Tecnologia e da Economia também tem uma palavra a dizer e impulsionar isto. Depois há outra coisa que as universidades deviam fazer, que é requalificar a figura do professor convidado. E cada vez mais terem pessoas convidadas que venham, excelentes quadros empresariais, venham para as universidades para também ensinar. O que permite abrir o horizonte e trazer pessoas de fora. Quando o técnico lança uma licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial e vai-me dar a mim, para eu dar as cadeiras de Economia e Gestão de Empresas, como professor catedrático e convidado, é um bom exemplo de buscar um tipo com experiência, quadro empresarial, para a universidade. Se isto for feito, devo dizer que isto facilita as ligações entre os dois mundos. E isso isso pode ajudar a romper aquela cristalização que pode acontecer dentro das universidades, é isso? Que a certa altura tem aquele grupo de professores... Quer das universidades, quer das empresas. Quer das empresas. Muitas vezes o professor universitário não tem a linguagem que a empresa percebe e muitas vezes não tem consciência, eu sinto isto como consultor destes projetos de IDT, que é essas pessoas comunitárias, muitas vezes o professor universitário não tem a ideia do time to market. Quando a empresa pede uma coisa, pede normalmente para ontem. Certo. E ele acha que daqui a um ano talvez consiga fazer. Ou seja, tem uma noção da gestão do tempo diferente. Do tempo. Certo. E do lado das empresas também têm que perceber que para fazer a inovação empresarial, para fazer a investigação industrialmente orientada, precisa de colaborar com as universidades. Portanto, E dar-lhes algum tempo estas e figuras financiamento. que eu sugiro, teses em ambiente empresarial, e mais pessoas convidadas das empresas, das universidades, obviamente facilita essa ligação cultural entre os dois mundos. Isso, eu não quero... Isto não é um milagre, não é a solução única, estou a dizer que é uma maneira de facilitar aquilo que, em alguns casos, ainda existe. Felizmente, nas grandes empresas portuguesas, o problema já não se põe, nas médias também não, ainda há um problema de PME, e por isso nas PMEs qual é o problema? Muitas vezes não conseguem ligar seriamente às universidades. Por isso é que eu criei no meu tempo os centros tecnológicos,
como centros de interface. Por isso é que existem aqui no TEC o INESC e no Porto o INEGI, que são instituições de interface para tentar facilitar o diálogo e a colaboração entre as universidades e as empresas. Portanto, eu diria que nas pequenas e médias empresas o problema ainda se põe em Portugal. Para a minha análise, apenas 40% delas é que têm a noção do que é isto de inovação empresarial. Esta tem que fazer coisas sempre diferentes, a melhorar, e para isso tem que ter uma ligação aos meios universitários. Certo. Não é que eu queira politizar a conversa Sim. de forma alguma. Há alterações agora na FCT em Portugal. A pergunta que gostaria de fazer é a seguinte. Falámos da necessidade dos empresários, dos professores da academia perceberem a linguagem dos empresários e da economia, E os e empresários percebemos a dos empresários a outra. Mas a certa altura não há o risco, e até dos tempos diferentes que existem, não é? A investigação exige mais tempo, exige tempo e exige, nomeadamente, apesar da distinção que fez entre os tipos de investigação que existem. E inovação. E inovação. O ponto é saber se, a certa altura, as forças do mercado não podem impor-se de tal forma que acabam por impedir a primeira fase da investigação, aquela que exige ser mais livre. Haverá sempre lugar para uma investigação fundamental ou básica, mas, como disse, essa é financiada pelo Estado, não é financiada pelo mercado, pelas empresas privadas. Certo. E depois há lugar a uma investigação aplicada, feita pelas universidades, em que já tem o objetivo de criar conhecimento, mas para um fim concreto. E depois há lugar à inovação empresarial, que é as empresas pegarem no conhecimento adquirido. Que é outra fase e mais à frente. Há lugar para tudo. E o país já evoluiu muito na investigação fundamental e de base das universidades. O meu ponto, volto a repetir, é que ainda temos que continuar nesse caminho. E aquilo que falou desta medida agora da GENIC, da Agência de Inovação, eu devo dizer, fui eu que criei a Agência de Inovação com o Ministro do Plano na altura, que tinha a Ciência e Tecnologia. O Ministro Valente Oliveira é que tinha a Ciência e Tecnologia. Eu, obviamente, na indústria, achava que tinha a inovação empresarial. Sim. Fizemos a Agência de Inovação, os dois em joint venture. Para quê? Para que o Ministério Federal para a Ciência tivesse o seu trabalho e o Ministério da Indústria, agora chamado Economia, tivesse a parte da inovação empresarial. Portanto, o que eu percebi agora é que, em vez de ter a GENIC de um lado e a Agência de Inovação do outro lado, querem juntar as duas numa única agência. Sim. Isso não põe em causa que essa única agência, que são tantas duas, tinha que continuar a preocupar-se com a investigação básica, Separando, mantendo uma com a separação. investigação empresarial, a investigação aplicada e com a inovação empresarial. E aí, como eu já escrevi no seu Jornal Económico, no artigo que escrevi, e já disse a quem direito no governo, obviamente que esta nova agência, se tem a componente da inovação empresarial e de investigação aplicada que vem da ANI, obviamente tem que ter tutela conjunta, a meu ver, do atual Ministério da Educação, Claro. responsável pela ciência, e do Ministério da Economia. Está escrito no artigo do Jornal Económico. E bem, fez muito bem em escrever. E, portanto, eu não aceito, e aí sejamos claros, é a atitude de alguns dos seus professores, felizmente já são poucos, mas ainda há, dizem assim, eu se for trabalhar com as empresas estou-me a prostituir. Isso é um pensamento ultrapassado. Não, mas ainda há, desculpe, ainda há, eu sei que há. E alguma das reações que tem havido a isto, é alguns senhores que acham que não faz sentido haver investigação, nós estamos para fazer investigação aplicada ou se ligar às empresas. Isto no mundo de hoje, no mundo desenvolvido, é plenamente errado. Portanto, também em Portugal, não é por um distinto pessoa universitário trabalhar para as empresas, está a prostituir. Deixa-me perguntar, Não, e acha que esse é o pensamento dominante ou é apenas uma minoria? ainda existe, felizmente já não é dominante. Não é dominante. Mas há 30 e tal anos que era. Hoje já não é. Era, certamente. E repare, de acordo com esta definição que eu lhe dei, distinção entre investigação e inovação empresarial, é fácil de perceber se um país só ficar no lado da investigação fundamental, a economia não evolui. Claro, fica parado. Fica parado, Certo. portanto. Outros utilizarão essa investigação. Há lugar, num país desenvolvido, que é aquilo que tem de mexer, para as três coisas. Investigação fundamental ou de base, investigação aplicada, inovação empresarial. Não aceito é que a inovação empresarial ou a investigação aplicada seja esquecida em nome de um objetivo utópico. Mais puro, e mais puro, teoricamente, geneticamente mais com puro. alguns maníacos que senhor- constituem-se ligados às O empresas. senhor engenheiro falou há pouco de planeamento, o ministro do planeamento, o Valente Oliveira, foi um grande ministro, na verdade, e falou de planeamento. Choca ou incomoda ou não lhe agrada a possibilidade do Estado escolher as áreas na investigação que devem ser seguidas? Bom, um país pequeno que tem poucos recursos, eu aceito que se possa fazer um exercício de perspectiva, vendo as tendências tecnológicas e quais as áreas em que o país
ter maior capacidade de desenvolver. Em vez de desperdiçar os recursos sem alguma seletividade, aceito que possa haver uma seletividade, mas isso implica um exercício de perspectiva face às capacidades que o país já tem. Não sei se tem O que consciência. está a dizer é, existe estudo, existe preparação para poder escolher as áreas. Não é Não para... aceito que seja feito de forma eliminada pelo ministro que diga eu escolho isto, escolho aquilo. Ou seja, tem que haver uma equipa que apresente esse estudo e que fundamente. entre a Universidade e as empresas num estudo sério, perspectiva da evolução tecnológica e económica e face aos recursos que o país tem, possa ter um exercício desses. Agora, repito, e sempre foi isso que eu fiz no Ministério, fiz escolhas dessas, mas não faço de forma eliminada. Não sou eu sozinho, não é o governo iluminado que faz. Tenho que fazer em diálogo com a academia e as empresas. E com fundamento. E, portanto, isso São significa exercícios fundamento. de planeamento estratégico. Repare, um dos últimos exercícios de planeamento estratégico que foram feitos na economia portuguesa foi comigo com o projeto Porter. Quando eu pedi ao professor Porter vir a Portugal e aplicar o modelo Porter à economia portuguesa, eu fiz um exercício de planeamento estratégico. Isso. Pois Ainda está. hoje se fala do relatório Porta, Pá. já tem 40 anos. E numa economia de mercado como a nossa, o exercício destes é indicador para o Estado e é orientador para as empresas. Isso. Dá sinais ao mercado. Outra coisa que eu sempre defendi, e tentei fazer como ministro, é que nós podemos dar alguma informação estratégica ao mercado. Temos conhecimentos que às vezes o mercado não tem. Muito bem. Mas isto é para fazer as coisas em participação com as universidades e as empresas, não é fazer de forma eliminada sozinho. De cima para baixo. É Portanto, quem diga... e isto é só para dizer o seguinte: a minha preocupação é quando vejo alguns tipos de esquerda dizerem vamos escolher os setores. Eu fiz a pergunta com base precisamente O que é nessa. que eu leio dessa atitude? Este tipo fecha-se no Ministério, de forma eliminada, e escolhe, à esquerda, escolhe setores. e muitas vezes escolhe os lobbies que Não é pretende, assim, etc. não é assim. Enfim, antes de mais, uma coisa que li há pouco tempo, que a China é um país que concretiza, etc., porque é um país de engenheiros, os Estados Unidos é um país que ultimamente adia, porque é um país de juristas e de advogados. A última pergunta que gostava de lhe fazer é uma pergunta mais do âmbito social, que não esteve presente nesta conversa, mas que me parece relevante. A inteligência artificial e todas estas modificações que estamos a fazer trazem benefícios evidentes para os consumidores, para as empresas, para as economias, em várias áreas. Enfim, eu procurei trabalhadamente no início explicar, porque desde a agricultura ao têxtil, à banca, quer dizer, todos os setores, até o próprio jornalismo, são beneficiados. Mas no limite isto tira emprego às pessoas. Não é no limite. Na verdade já está a haver uma perda de emprego em várias áreas. Perde, não Falámos cria das- outros. Isso, para já só se tem perdido, não se tem ganho. Acha assim que se podem ganhar a prazo? Ou nós temos que repensar aquilo que o ser humano vai fazer? Vai estar mais meio-dia a descansar e meio-dia a trabalhar, porque daqui a 10 anos muitas dessas atividades vão desaparecer. Obviamente, uma revolução tecnológica também vai impor mudanças sociais. Não tínhamos ilusões disso. Agora, E custos sociais, portanto. gostava de dramatizar uma coisa. Às vezes, ouço notícias nos jornais, vão-se perder milhares de postos de trabalho. Não são tantos. São as Perdem-se consultoras milhares que de dizem. funções. Porque cada posto de trabalho tem um conjunto de funções. Sim. Há aqui uma pequena confusão entre o posto de trabalho e as funções. Cada posto de trabalho tem um conjunto de funções e, portanto, há de haver funções que desaparecem. Isto é o desafio, por exemplo, nos quadros superiores. Há funções que eles deixam de fazer porque a inteligência artificial automatizou. Então têm que pensar a sua função. Ganham mais tempo para funções mais de excelência, Então, pensamento estratégico e não automáticas repetitivas. portanto, o engenheiro tem uma visão positiva do que vai acontecer. Mas parece-lhe É que... realista, não há volta a dar-lhe, as coisas acontecem. Não, elas vão Não, acontecer, não, mas acontecer. esse esforço e para fecharmos mesmo, Sim, sim. esse esforço que esforço é que o Estado tem que fazer ou tem que ser os empresários a fazer esse esforço de preparar essa mudança? Vou-lhe dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, não tenho, gostaria de ter, com 1000 trabalhadores. E sei que vou adaptar certos modelos de inteligência artificial que me vão permitir, ao longo dos próximos 5 anos, todos os anos, retirar 50 trabalhadores, reduzir a minha equipa a Se 50 calhar trabalhadores. ter mais funções que trabalhadores. Mas eu no minha limite, tese- na sua tese, mas a pergunta é, eu para encontrar isso, para encontrar essa desagregação entre trabalhadores e funções, entre trabalho e funções, eu, empresário, tenho uma responsabilidade social perante aquelas pessoas, Sim. tenho que lhes dar formação, como é que... Ou seja, porque essa é uma coisa que nós não ouvimos os empresários falar nunca, quer dizer, falam da inteligência artificial, mas não da responsabilidade que têm em perceber em 3 ou 4 anos como é que a sua empresa vai mudar e como é que aquilo afeta aquelas pessoas. Obviamente tem que lhes dar formação
E o Estado aí deve ajudar e apoiar com os sistemas de apoio à formação profissional. Isso. Por exemplo, nós em Portugal temos um instrumento poderoso que é o Fundo Social Europeu. Temos os centros de formação protocolar. O que é que são os centros de formação protocolar? Já existia no meu tempo como Ministro do Trabalho e Segurança Social, porque eu antes de ser Ministro da Indústria fui 2 anos Ministro do Trabalho e Segurança Social. Portanto, esses centros de formação profissional protocolar são feitos entre o Estado, o Instituto de Emprego e as instituições empresariais. Portanto, esta reciclagem dos trabalhadores, esta formação contínua, é uma responsabilidade conjunta do Estado e das empresas. E chamo-lhe a atenção que hoje em dia qualquer trabalhador não pode ter a perspectiva que Ter um emprego para a teve vida. para a vida e que nunca mais tem que estudar. Qualquer trabalhador tem que ter a preocupação de cada momento ter skills de Atualizado. empregabilidade. De O mercado atualizado. de trabalho significa ter que ter formação contínua. O curso que fez inicialmente foi útil, mas não chega. É a base. E, portanto, essa atualização, formação contínua, é uma... Estamos a falar de neste pessoas com modelo, 30, 40, 50 anos, 60 anos é uma responsabilidade conjunta do Estado e das empresas. e também dos trabalhadores. Com certeza, os empresários têm que ter consciência que isto tem que ser feito, mas também devo dizer, eu conheço alguns casos de empresários que querem fazer isso e alguns trabalhadores reagem como, lá está, aquele tipo a querer me impor formação. Sim. É uma Mas falta também, de mas também perspectiva. porque a formação muitas vezes é péssima, não é? É, É mais para burocrática, enganar, é mais burocrática. burocrática. Portanto, isto é uma responsabilidade conjunta do Estado, e de empregadores e trabalhadores. Todos têm que ter esta consciência social. Não vale a pena ter ilusões. Estas tecnologias vêm para ficar, Sim. vão criar mudanças nos postos de trabalho. Alguns perdem-se, outros ganham-se. Portanto, há outros postos de trabalho que são criados noutras coisas. Eu sou da tese que vão perder-se mais do que se vão ganhar. Admito, numa fase inicial, admito que sim. Também disse agora, também devo dizer, em todo caso, o número de funções perdidas é maior que o número de postos de trabalho perdidos naquela lógica que eu expliquei. Sim, sim, É uma sim. coisa que as pessoas às vezes esquecem. Portanto, é uma sociedade conjunta de todos, não é só de uma parte. Muito bem. Atingimos o tempo. Muito obrigado. Acho que foi uma belíssima entrevista. O engenheiro Mira Amaral nunca nos desaponta com a forma sistematizada como pensa os problemas. Muito obrigado pelo muito vosso obrigado. convite. Muito obrigado. Obrigado pelo vosso convite. E pronto, ficamos por aqui. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ao engenheiro Mira Amaral, se não terminamos. As pessoas geralmente fogem às perguntas, porque eu passo para a segunda e automaticamente. Fiz todas as perguntas, foi isso? Pronto, então ficamos por aqui. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Muito obrigado a todos por terem vindo.